Agora, a gente vai começar a falar sobre a depreciação no CPC 27, tá? A gente vai começar a falar agora sobre a depreciação no CPC 27, que é ativo imobilizado. Ela traz algumas coisas distintas do que nós falamos aqui e são pontos que estão sendo bastante cobrados na prova. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Primeira coisa sobre a depreciação no CPC 27 que você tem que saber é o quê? É a depreciação separada. Vejam o item 43 e 44 do CPC 27. O item 43, ele fala o seguinte: cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. E o item 44 fala assim: a entidade aloca o valor inicialmente reconhecido de um item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e os deprecia separadamente. Por exemplo, pode ser adequado depreciar separadamente a estrutura e os motores de aeronave, seja ela de propriedade da entidade ou obtida por meio de arrendamento mercantil financeiro. De forma similar, se o arrendador adquire um ativo imobilizado que esteja sujeito a arrendamento mercantil operacional, tá, blá, blá, blá. Então, o que a questão está dizendo aí? Está falando que você deprecia separadamente, como exemplo, um avião e um motor. Vamos supor que você adquiriu um avião por 1.200.000. E desse 1.200.000, peraí. E desse 1.200.000, 1 milhão é relativo ao avião e 200.000 é relativo ao motor. O que você vai fazer? Vejam só. Antigamente, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Você adquiriu a aeronave por 1.200.000, sendo que o motor tem um custo de 200 e o restante, vamos colocar o avião mesmo, a aeronave propriamente dita, a carcaça, tem o custo de 1 milhão. Vamos supor aqui também que a vida útil é 5 anos e aqui a vida útil é 10 anos. Tá bom? O que você vai fazer aqui? E supondo, então, que se a vida útil é 5 anos, chegar no final do 5º ano aqui em relação ao motor, você tem que fazer alguma coisa. A depreciação, ela é separada. Então, vamos calcular a depreciação do motor. O motor, ele tem um valor de aquisição de 200 dividido por 5. Isso aqui vai dar uma depreciação de 40.000 por ano. O avião, ele tem um valor de aquisição de 1 milhão e uma vida útil de 10 anos, logo a depreciação é 100.000 por ano.
Logo, quando passar um exercício, veja, nós estamos fazendo a depreciação separada. Você vai lançar o quê? Você vai fazer um lançamento que é o seguinte: débito, encargos de depreciação, no valor de 140, crédito, depreciação acumulada do motor, no valor de 40, e débito e crédito, depreciação acumulada da carcaça, 100 mil. Não é mesmo? Não é isso aqui que vai acontecer? Depreciação separada. Só que, vejam só, quando chegar lá no final do 5º ano, você vai ter o seguinte: você terá um balanço patrimonial. Então, vamos mudar de tela. Bom, seu balanço patrimonial ele vai estar assim. Vai ter aqui o motor, 200 mil. E qual vai ser o valor da depreciação acumulada, pessoal? A depreciação acumulada para ele, 5 anos, a vida útil era de 5, ele já vai ter depreciado 40 mil vezes 5, 200 mil. Já a carcaça, ela vai estar lá, avião, 1 milhão, depreciação acumulada, 500 mil. Só que vejam, quando você chegou aqui no 5º ano, esse avião ele não pode mais funcionar com esse motor. Você precisa fazer alguma coisa, porque aí acabou a vida útil. Antigamente, o procedimento relativo a essa manutenção, essa grande manutenção que é chamada de parada programada, anotem, que é uma grande manutenção. Antigamente, você fazia o seguinte: a cada ano que passava, né, vamos supor que você vai ter uma substituição e que o novo, né, vai custar. Não, vamos supor que você fosse consertar. E aí você fosse gastar exatamente o valor de um novo para consertar. Seria um gasto estimado de 200 mil para arrumar. Vamos supor que seria o mesmo valor de um novo. Qual que era o procedimento que você utilizava? A cada ano que passava, você lançava débito, despesa comparada programada, se foi há 5 anos atrás, 40 mil. Esse era o procedimento que você utilizava antes. Só que era um procedimento incorreto. Só que era um procedimento
Alô, 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 voltou. Voltou. Voltou, galera. Tinha travado. Esse era o procedimento que você fazia antes. Só que era um procedimento incorreto. Por quê? Eu falei para vocês que passivo é o quê? Que provisão é o quê? Provisão na contabilidade é utilizado para quê? É utilizado como um passivo de prazo ou valor incerto. Só que chegando no final do 5º ano, aqui nesse caso do motor, eu poderia simplesmente chegar e falar assim, cara, olha só, eu não quero fazer uma manutenção, eu não quero fazer uma revisão e zerar a vida útil dele. O que eu quero, o que eu desejo mesmo, é trocar esse motor. Então, reconhecer uma provisão, nesse caso, como era feito antigamente, estava tecnicamente incorreto. Hoje, tecnicamente mais adequado é o quê? É você contabilizar as peças novas, né, o valor novo, e dar baixa no antigo. Então, aqui nessa situação, você tinha aqui motor e depreciação acumulada do motor. Você tinha motor 200 mil e depreciação acumulada aqui 200. E aí vamos supor que você vai adquirir um novo motor. E esse novo, ele vai custar R$280. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa é dar baixa no motor antigo, porque se ele não vai mais ser utilizado. E como que eu dou baixa nisso, Gabriel? Simples. Só você chegar aqui, baixar motor 200. Zerou aqui. Contra a depreciação acumulada. 200. Fazendo isso, isso aqui foi eliminado do balanço. E o novo motor você vai lançar como? Você vai abrir aqui motor novo e aqui caixa, e aí vai lançar 280, aqui 280. Entenderam, galera? Sim ou não? Então é importante isso aqui. Isso aqui é o principal que você precisa saber, tá? É o principal. Depreciação separada e fazer o tratamento aí da parada programada, que hoje você contabiliza o que é novo e dá baixa no antigo. Antigamente, você fazia uma provisão.
só que não há base para fazer uma provisão, porque você não tem obrigação de nada. Chegando aí no final da vida útil, você pode simplesmente largar o antigo e falar, eu quero botar um novo. Pronto. Tá? Combinado, então. Agora nós vamos falar alguns outros itens que são bastante importantes aí também para a sua prova, que são o seguinte, vejam, antigamente, você você fixava o valor da depreciação, o valor depreciável, e ele não se alterava mais. Hoje essa sistemática também mudou. Hoje você fixa o valor da depreciação anual, fixa lá o valor residual e o valor da vida útil, e ao final de cada exercício você faz uma revisão. Então aqui anotem, mais um esquemão. Antes, eles eram fixados e não se alteravam mais. Agora, eles precisam ser revisados. E se tiver alguma mudança, você trata isso, você vai alterar a sua depreciação, vai alterar a sua vida útil, vai alterar tudo. Só que a mudança, ela tem efeitos prospectivo. Prospectivo é o que, pessoal? No direito, ex tunc ou ex nunc? É o ex nunc, que vai para frente. Efeitos prospectivos, então, é aquele efeito que é só para frente. O que você já tinha contabilizado, ele não se altera, tá bom? O que você já tinha contabilizado não se altera. Então, vejam. O valor residual e a vida útil são revisados ao término de cada exercício e se as expectativas diferirem, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa, segundo o CPC 23. Tá bom? Importante isso daí. Vejam. Vamos ver como é que isso foi cobrado numa questão recente. Olha só. A galera perguntou, aqui no caso, se continuar o mesmo motor. Se continuar o mesmo motor, você vai continuar, você pode deixar ele lá, mas você vai ter que substituir peças, vai ter que fazer alguma coisa. Nesse caso, você vai contabilizar o que for novo, tá bom? E aí vai, continuar, pode continuar, vai aumentar o valor da sua vida útil, né? Você vai ter que fazer revisão, você vai ter que etc. Ele vai aumentar, você vai aumentar o valor do seu motor aqui nessa hipótese, se você continuar com o mesmo, tá bom? Vamos lá. Olha só, sobre esse negócio de mudança do valor depreciável, da vida útil, do valor residual, vejam como é que isso caiu agora numa questão recente da Fundação Carlos Chagas, só para que a gente possa entender esse conceito, tá bom? Essa questão é bem relevante aí para a gente poder treinar.
Nesse tipo de questão, eu recomendo que vocês façam o seguinte: sempre façam uma linha do tempo. Sempre vai ajudar. Vamos lá. A empresa Metais Pesados S.A. adquiriu em 31 de 12 de 2014, já vamos grifando aqui para a gente não perder tempo. Em 31 de 12 de 2014, um imobilizado por R$50 mil à vista. Então, o valor de aquisição, 50 mil. A vida útil econômica foi estimada em 10 anos. E o valor residual foi 5 mil. Beleza, em 31 de 12 de 2015, a empresa reavaliou a vida útil, então vamos lá. A empresa reavaliou a vida útil e determinou que a vida útil econômica remanescente era 5 anos. E o valor residual era de 8 mil. Com base nessas informações, sabendo que a empresa utiliza o critério da cota constante, né, ou seja, método da linha reta, o valor da depreciação acumulada. A questão quer saber a depreciação acumulada, evidenciado no balanço patrimonial em 31 de 12 de 2016, foi de... Então, aqui é o seguinte, ora, se você tem aqui valor de aquisição em 31 de 12 de 2014 de 50 mil, valor residual de 5 mil, o seu valor depreciável é de quanto? É de 45 mil. É só seguir os passos que a gente já ensinou lá atrás, não é mesmo? E aí, vejam só, 45 mil dividido por 10, né, que é o que a gente já ensinou também vocês a fazerem, você vai encontrar uma depreciação anual de 4.500, beleza? Então esse é o valor da depreciação anual. Vejam que a questão está trabalhando exatamente da maneira como nós falamos, com aquelas datas, 31 do 12, etc. Então, 31 do 12, óbvio, um dia você não vai contar, não é mesmo? Então, aqui, no primeiro ano, então, em 2014, no seu balanço patrimonial vai estar assim, 50 mil, que é o valor de aquisição, menos 4.500 de depreciação acumulada, que dá 45.500. Beleza. Então, você chegou aqui com o valor de 45.500. Teoricamente, você teria mais 9 anos de vida útil. Só que a vida útil ela foi alterada. E o CPC 27 permite perfeitamente que a vida útil seja alterada. Aqui a vida útil foi alterada. E aí foi alterada para mais 5 anos além do que nós já tínhamos aqui. Então veja só, aqui você vai pegar 45.500 e tirar 8 mil. Você vai encontrar um valor depreciável de 37.500. E esses 37.500 que são remanescentes, né, que é o que você vai ter que depreciar ainda, você vai depreciar isso em quanto tempo? Em 5 anos. Então, se você fizer isso, você vai encontrar uma depreciação anual de 7.500. Então, vejam só, durante 2016, você vai ter uma depreciação de 7.500.
durante 2015, você teve uma depreciação de 4.500. E ele quer saber o valor da depreciação acumulada. Lembrando que isso aqui é o encargo de depreciação. Isso aqui é o encargo de depreciação, tá? Então, o valor da depreciação acumulada é o quê? A depreciação acumulada, ela é simplesmente a soma dos dois. É 4.500 mais 7.500. Logo, você vai ter uma depreciação acumulada no valor de 12.000. Gabarito. Letra B de bola. Entendido, pessoal? Então é assim que as questões estão cobrando na sua prova. É assim que vai cair no seu concurso. É só você fazer uma linhazinha do tempo e pronto. Show? Muito simples. Beleza? Vamos seguir então? Um outro ponto importante que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês é um ponto também do CPC 27, que trata da revisão da vida útil ainda, do valor residual, etc. e tal. Olha só. Item 52, ele fala: a depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil. Então vamos aqui. Valor justo é o que, pessoal, que a gente fala? Valor justo é o valor de mercado. Não é? A gente sempre fala isso. Então a depreciação, mesmo se você tiver uma situação aqui, valor justo de 20.000 e o valor contábil de 15.000, aqui você vai continuar depreciando normalmente, tá? Não tem motivo para você não depreciar. Então vejam o que diz o item 52. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil. Então veja só. Valor justo maior que valor contábil. Você deprecia normalmente. Desde que o seu valor residual não exceda o seu valor contábil. Olha só. Desde que o seu valor residual não exceda o seu valor contábil. Então, como a gente faz a revisão do ativo todo ano, ou revisão da vida útil, a revisão do valor depreciável, a revisão de tudo isso, imagina que você fez a revisão e o valor residual, ele passou a ser de 15.000. Só que o seu valor contábil, ele é de 10.000. Então vejam,
o seu valor residual, ele aumentou. E olha o que diz o item 54. O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de depreciação será zero, enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. Porque, pessoal, o valor residual, geralmente, ele é menor do que o valor contábil, né? O valor residual, ele geralmente é um valorzinho pequenininho, pelo qual você vai se desfazer do seu ativo lá no final. Só que se ele aumentar e superar o seu valor contábil, nesse caso, o que vai acontecer? A depreciação será zero. Beleza. Olha lá, o valor depreciável, o item 53, só para complementar. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução do seu valor residual. Na prática, o valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e, por isso, é imaterial para o cálculo do valor depreciável. Então, na prática, realmente, quando você vai usar a contabilidade, o valor residual geralmente é pequeno, né? Não para veículo, mas para uma máquina, sim, geralmente o valor residual é mínimo. E faltou uma situação aqui. Tem uma situação que pode acontecer que eu não expliquei hoje, mas eu já expliquei. E eu quero ver quem está antenado. Quando você tem aqui o valor contábil de 15 mil, e tem aqui um valor justo de 10 mil. Aí eu pergunto, quando acontece essa situação, o valor contábil é maior do que o valor justo? Isso aqui é uma hipótese do quê? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer? Isso aqui é uma hipótese de teste de recuperabilidade. Não é mesmo? Vai ser teste de recuperabilidade. Por quê? Porque no teste de recuperabilidade, o valor contábil ele não pode ser maior do que o valor justo e o valor em uso. Então, é um teste de recuperabilidade. Se o seu valor contábil beleza? Gostaram desse esqueminha ou não? Isso aqui vai para o Instagram, Contabilidade Facilitada. É isso aqui. Tá bom? Vamos ver como é que isso cai? Olha lá, isso caiu na prova, um concurso antes do meu aqui no ICMS Rio.
rapidamente, para a gente poder encerrar a parte teórica. A companhia Barra Mansa apresentava os seguintes dados em relação ao seu ativo imobilizado. Equipamentos, custo 10 mil, esses ativos entraram em operação em 1/1 de 2007 e têm vida útil estimada em 5 anos, sendo depreciados pelo método linear. No início de 2010, a empresa procedeu a uma revisão dos valores, conforme previsto no CPC 27, aprovado pelo CFC. Assim, constatou as seguintes informações: valor justo 4.500, valor residual 4.800. Analisando as informações citadas, assinale a alternativa que indique corretamente o tratamento contábil a ser seguido a partir de 1/1 de 2010. Então vamos lá. Em 2007, você tem aqui um custo de 10 mil e uma depreciação de 5 anos. Ou seja, vai depreciar 2 mil por ano, né, pelo método linear. E aí transcorreu então, né, ele quer saber no início de 2010. Então transcorreu 2007, 2008 e 2009. Então, como transcorreu 2007, 2008 e 2009, o seu ativo lá no final de 2009, início de 2010, ele vai estar lá. Valor de aquisição, 10 mil. Depreciação acumulada, 6 mil. Isso aqui dá um valor contábil de 4 mil. Então vejam o que aconteceu. Você ficou com um valor contábil de 4 mil. Você ficou com o valor justo de 4.500. E você ficou com o valor residual de 4.800. E aí você vai lembrar o que diz o CPC. O CPC fala: a depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo exceda o valor contábil. O valor justo aqui excede o valor contábil. Desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. Desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. E aqui, o valor residual excedeu o valor contábil. E aí vamos para o 54. O valor residual de um ativo pode aumentar. E a despesa de depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. Então vamos lá nas alternativas. A empresa deve manter a despesa de depreciação de 2 mil por ano? Errado. A empresa deve acelerar a despesa de depreciação uma vez que o valor residual aumentou? Errado. A empresa deve suspender a despesa de depreciação uma vez que o valor residual está maior do que o valor contábil? Gabarito. A empresa deve suspender a despesa de depreciação uma vez que o valor justo está maior que o valor contábil? Errado.
a empresa deve acelerar a despesa de depreciação, uma vez que o valor justo aumentou. Errado. Portanto, ela deve suspender a depreciação, tá bom? Uma vez que o valor residual está maior do que o valor contábil. A hora de errar esse tipo de questão é agora. Agora que é a hora de aprender. Pessoal, então, nós tivemos aí ao todo 2 horas de aula teórica sobre a depreciação, beleza? 2 horas com praticamente tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Se cair CPC 27 alguma coisa, eu tenho certeza de que você não vai errar. Se cair para pedir alguma coisa do CPC ou da Lei 6.404, eu tenho certeza de que você não vai errar. Porque da parte teórica, nós passamos tudo aquilo que é mais importante. É óbvio que o CPC 27 é bastante detalhado, mas nós trouxemos aqui os pontos de depreciação que são os imprescindíveis para a sua prova, beleza? Então, na próxima aula, nós começaremos a resolver várias questões sobre esse assunto, porque, como eu disse, esse é um dos assuntos mais recorrentes em provas de concurso, beleza? Espero que tenham gostado, então. Agradeço a participação de todos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Fui!